Tudo bom, pessoal? Aqui é André Nolasco, expert em produtos digitais. Gabriel, estrategista de conteúdo. Hoje o papo é sobre identidade digital e a gente não está falando sobre o seu RG que vai na sua carteira. A gente está falando sobre a sua identidade no universo, no mundo digital. Gabriel, e aí? Vamos explorar bastante esse assunto. Eu acho que o pessoal é um assunto bem interessante. Está no momento, todo mundo querendo entrar para o mercado digital, mas... E aí, como é que é essa identidade digital? Cara, muito bom estar aqui com você novamente. Estou ultra empolgado porque é um assunto assim fascinante, fantástico. É o tipo de assunto que você quer que todo mundo saiba, só que ninguém sabe. É meio que um tesouro, sabe? É uma coisa meio escondida. E quem sabe tá dando muito certo na internet. Quem sabe tá arrastando multidões na internet. Tá realmente se destacando nessa grande oportunidade que o mercado digital, né? A identidade digital, ela tem alguns pilares, né? Sim. Ela tem um pilar que é o movimento, dentro do movimento tem a seita, tem a nação, tem mídia, que a gente já vai falar. Mas também tem a criação do avatar, né? Que é quando você traz o cara do mundo físico, às vezes ele é muito bom no mundo físico, mas ele não faz a menor ideia de como entrar nesse mercado digital. Às vezes ele conhece milhares de pessoas, mas agora nós estamos falando para milhões de pessoas, né? E aí, quando a gente fala trazer esse avatar, né, criar esse avatar para o cara no mundo digital, como é que é isso? Vamos falar para o nosso público aqui. O que é essa ideia de criar o avatar no mundo digital? A gente está vivendo um momento ímpar na história da humanidade, que é o momento da informação, né? Onde cada um consegue, tendo as competências corretas, criar a mídia própria, ser um canal de mídia. Isso dá um poder absurdo. É só a gente olhar para um passado onde as grandes mídias dominavam, né? Toda uma sociedade ainda assim dominam, né, cara? Mídia é um poder gigantesco. E hoje, através da internet, você com um celular, você consegue ser um canal de mídia e mostrar a tua verdade para outras pessoas. E aí que tá o pulo do gato. Muita gente quer estar na internet, não, eu quero vender alguma coisa e tal. Não, mas primeiro, para quem? Por que essas pessoas devem comprar de você? Que tipo de conexão? A gente vai falar muito sobre isso. Que tipo de conexão você está gerando com esse teu lead, né? Que a gente chama. Então, se a gente olhar hoje para o mundo físico, todo mundo já sabe que internet dá dinheiro. Que internet você precisa estar na internet. Que a internet é o futuro. Não, é o presente. Que internet você tem que ter uma rede social abastecida. Tem que criar conteúdo. Você sabe que você tem que fazer um monte de coisas. Mas a grande questão é como? Por que pessoas comuns começam do absoluto zero e conseguem faturar milhões, criar impérios na internet, enquanto outras não conseguem gravar um story? Qual é a diferença entre essas pessoas? Porque acontece exatamente essa situação com uma pessoa que no físico tem uma grande autoridade, uma grande história, pessoas que amam o trabalho dela, e do outro lado é a mesma pessoa, só que de outro nicho. Porque uma pessoa dá certo na internet e a outra não dá. E aqui, nesse conteúdo, a gente vai exemplificar exatamente por quê, que é através da identidade no digital dessa pessoa. Então, uma certa vez eu vi uma psicóloga falando para outra pessoa e perguntando assim, quem é você? E a pessoa sabia falar muito bem, ela parou, travou. Ela falou, mas como? Eu sou fulano de tal. Não, não é isso. Quem é você? E a pessoa não conseguia responder. Era uma pessoa bastante inteligente. E no mundo digital, né, por mais que você venha do mundo físico, você sabe lá que você é um bom confeiteiro, faz o melhor açaí do mundo, a pizza mais quentinha, mais saborosa, mais cheirosa, ou você trabalha com franquia, trabalha com a área de beleza, mas entrar no mundo digital, você tem que construir uma jornada. Então você tem que ter a sua identidade, de como você se identifica para um público agora de milhões de pessoas. E eu acho também, assim, eu vejo a movimentação de massa de pessoas através de a comunicação. Então você tem que criar uma linha editorial. Isso está muito dentro dessa identidade digital. Concorda? Concordo muito, com certeza absoluta. Isso tudo faz parte de um movimento que a gente já vai conversar daqui a pouquinho. O fato é que quem tem uma identidade digital muito estabelecida, as pessoas seguem essa pessoa. As outras pessoas copiam essa pessoa. Ao passo que se você não tem uma identidade visual muito sólida, muito autêntica, você acaba copiando as outras pessoas. Então, você que está aí do outro lado, você provavelmente conhece alguém, né? Se não for você mesmo, essa pessoa que, criando conteúdo, já se pegou pensando duas coisas. A primeira,
cara, eu não queria copiar, mas eu tô modelando um outro player, eu tô copiando porque isso aqui dá mais view, dá mais curtida, dá mais comentário. Ou então você já parou, pensou e refletiu, cara, eu consigo fazer um conteúdo melhor do que esse se eu conseguisse, se tivesse a capacidade, se eu tivesse um método para tirar de dentro de mim a minha verdade, que cria o meu propósito e compartilhar isso com as pessoas no formato de conteúdo. Só que a pessoa não sabe como fazer isso. Muita gente trava na hora de gravar um stories, não sabe por onde começar, exatamente como você estava falando, porque ela não tem uma sequência lógica para fazer a comunicação. Na verdade, ela tem um conhecimento, mas ela não tem uma sequência. E a identidade é dar um direcionamento, né? E aí tem alguns temas dentro da identidade digital que eu acho que é bacana a gente começar já a falar, pincelar, que é a parte do movimento, a parte da seita, a parte da nação, da mídia. Quer já começar a falar sobre isso? Sim, vamos lá. Primeiro você tem que ter um movimento, você tem que ser um líder de um movimento que arraste membros. Se você não for líder do seu movimento no seu nicho, outra pessoa vai ser. Então o primeiro choque de realidade é esse. Ou você vai arrastar multidões, ou alguém vai arrastar multidões por você, e talvez você seja um membro dessa multidão, né? E não é o que a gente quer. A gente quer que você tenha um movimento e você consiga ter essa identidade digital. Perfeito. Para você ter um movimento, você precisa de 3 pilares. Você precisa do pilar 1, a seita. Você tem que ter uma seita onde as pessoas estejam dentro e participem dessa seita com você, que você seja o líder dessas pessoas. Você tem um outro pilar, que é a nação. Quem são essas pessoas? Do que elas são feitas? Qual o material que faz essas pessoas? Quem são esses membros? E você tem um terceiro pilar, que é a mídia. Como é que você está na internet com o teu movimento? Como é que esse movimento se está inserido na internet? Né? Que formato de conteúdo? Enfim, um monte de coisa que a gente vai falar aqui. Então, esses são os 3 pilares do seu movimento que criam a sua identidade digital. Eu vou dar uma sugestão. A gente podia também mostrar um detalhamento para o público que está nos assistindo sobre o tema seita, né? Acho que daí a gente consegue jogar na tela aí. Vamos lá, gente. Eu tô com o computador aqui e vai dar pra gente mostrar um pouquinho. Aqui você tá vendo agora o nosso movimento com seus 3 pilares, que é a seita, nação e mídia. Quando a gente aumenta isso aqui, ó, deixa eu diminuir um pouquinho. A gente começa a entender melhor do que é construída essa seita. Lembrando, aqui é um movimento que a gente está criando para você, né? A gente está mostrando para você esse método onde você vai estar posicionado no digital, mas não só isso. Você vai ter a tua identidade, mas não só isso. Você vai ser líder de um povo. Isso tem muito poder. Muito poder. Você vai olhar aqui e quando a gente começar a falar um pouquinho sobre do que é feito a seita, você vai identificar com movimentos políticos, movimentos ideológicos, religiões, grandes movimentações de pessoas que estão focadas no mesmo sentido, né, com o mesmo objetivo. Você vai observar que aqui você tem coisas muito parecidas, só que formatadas para o digital. Então vamos falar um pouquinho da seita? A gente tem história de criação. Beleza. Você e o movimento que você lidera tem que ter uma história de criação. Da onde você veio. É o que é a história de criação. Você tem ícones. O que são ícones? São ícones que são não ídolos, né? Mas heróis que fazem sentido ao teu movimento, que não fazem parte do teu movimento. Tá? E o que você acha? A gente dá alguns exemplos aqui? Eu acho que sim, mas é bom também lembrar o público aí que tem um QR Code aqui na tela que para dúvidas, ou também se você quiser falar com a gente sobre criar uma identidade digital, você pode acessar a gente pelo nosso QR Code. E marcar uma consultoria, né? Marcar uma consultoria com a gente. Agora vamos exemplificar um pouquinho o que seriam os ícones que estão dentro da seita. Beleza. Vamos dizer que você... Deixa eu pegar um exemplo aqui, tá? Isso não foi roteirizado, gente. Vamos dizer que você, por exemplo, é um educador físico. Tá? Você educa as pessoas a terem uma vida de qualidade através da educação física, de algum esporte determinado. Um ícone para você pode ser, por exemplo, Neymar, que é um profissional que, se tiver a ver, né, com o seu movimento, pode ser um ícone do seu movimento, alguém ser admirável. O Kobe Bryant, por exemplo, é um outro atleta. Então, outros atletas que fazem muito bem o que você defende no teu movimento, que são pessoas a serem mencionadas. Então, ícones é exatamente isso. O ícone, como você mesmo ressaltou aí sobre alguns atletas, né, são profissionais de diversas áreas que se destacam porque, além da bela atuação na sua área profissional,
consegue também fazer esse movimento de seita, né? Trazer uma massa de pessoas dentro do que ele está entregando fora a área profissional. Exatamente. E assim, não necessariamente são pessoas que competem com você, mas são pessoas, aquela pessoa que você admira e a outra pessoa ou, por exemplo, você tá num bar, né? Você tá conversando com alguém e tal, e aí você fala muito bem de uma determinada pessoa e aquela pessoa que tem a ver com o teu convívio também fala muito bem daquela pessoa. E isso depois vocês vão entender, né? Que como é importante. Então, se a gente poder ir, por exemplo, para rituais. Vamos pegar o educador físico, pra gente ter um norte aí, né? Vamos dizer que esse educador físico, ele tem um ritual que ele defende dentro do método dele, no nicho de educação física, que ele acorde todo dia de manhã e tome uma água, meio copo de água quente com limão. Isso é um ritual. Sim. Então, ele vai pegar esse ritual e passar para os seus membros, né? E não é um só, gente. A gente está dando um exemplo de cada ponto para você poder, né, entender. Palavras sagradas, eu gosto muito disso. Eu também gosto. Acho que, inclusive, acho que poucas pessoas escutaram falar esse termo, palavras sagradas, mas é muito usado pelos grandes influenciadores no marketing digital. Então vamos lá, vamos explicar como funcionam as palavras sagradas. Palavras sagradas, ou também, se você preferir, engravidar palavras. Né? Eu gosto bastante de palavras sagradas porque a gente aqui está numa seita. Né? Então, quais são as palavras sagradas? São palavras que existem, palavras existentes, só que quando contextualizadas, elas ganham uma força muito grande se repetidas por esse líder do movimento. Vou explicar. Vamos pegar aí algum player do digital. Vamos pegar, por exemplo, Leandro Aguiari. Ele fala muito de clareza. Clareza é uma palavra normal, mas dentro da linha editorial ele fala tantas vezes clareza, 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 que você pensa clareza, Leandro Aguiari, se você for o avatar dele. O Paulo Marçal fala muito no pegou o código, né? E ele engravidou essa palavra. Essa palavra é uma palavra comum do cotidiano, mas quando ele fala pegou o código, alguém falar na rua, você lembra do Paulo Marçal. A gente tem um mentorado, por exemplo, que hoje a gente estava conversando, que ele fala, você pode ser empresário, mas também pode ser baterista. Você é empresário, mas você também pode ser surfista. É isso aí. Então, não é uma palavra, né? Tem que ser uma palavra, não. Pode ser um dizer, uma terminologia qualquer que você está utilizando ali. Então, isso de formas repetidas. Você pode utilizar isso e ganhar uma força no teu discurso imensa, imensa. Outra, líder e membros. Aqui é mais fácil. A palavra sagrada é quase como se fosse o perfume que personaliza aquela pessoa. Passa o cheiro, você lembra daquela outra pessoa. Top, é isso. Isso é uma palavra sagrada, uma palavra engravidada. Exatamente. Líder e membros. Líder é você. A gente vai tornar você um líder do seu próprio movimento, mas você também precisa ter membros. E aí esses membros, a gente pensa junto um nome específico para eles. Né? Então, por exemplo, vou dar o exemplo do Pedro Quintanilha, que é um player de recorrência. Quem faz parte da galera dele, quem faz parte do movimento dele, ele se refere como makers. Porque faz parte do conceito dele você pegar e fazer, meter a mão e fazer. Então é o fazedor, né? Do yourself. Exatamente. Então, para ele, quem faz parte do movimento dele são os makers. Legal. E aí, seguindo, nós temos mais descrentes. Interessante. Exatamente. Vamos lá. Primeiro a gente tem que fazer uma separação e eu vou explicar descrentes juntos com um inimigo em comum, tá? Descrentes. O que é um descrente? Descrente é aquela pessoa que dentro do teu nicho não acredita em você. Não acredita no teu método, não acredita na tua verdade. Mas ele pode ser convertido. Olha que interessante. Muito bom. Ele não acredita, mas talvez porque ele não te ouviu falar o suficiente. Né? Então, por exemplo, vamos pegar algum player qualquer de, sei lá, criptomoeda, exemplo, tá? Augusto Bax, um player grande de criptomoeda. Quem são os descrentes do Augusto Bax, que é um player de mercado financeiro focado em criptomoeda? É a galera da B3. Pessoal que investe da forma, aspas, antiga. Que não entende ou ainda não teve acesso à criptomoeda ou tem um pré-conceito estabelecido, enfim. Mas esse cara, ele pode se tornar um membro do movimento do Augusto Bax. Ele pode começar a investir em criptomoeda. E o Augusto Bax é um bom exemplo, porque se você conhece, ele é um cara que gosta de usar o PP, né? São as pautas polêmicas.
Ele é um cara que ele cria, às vezes, pautas polêmicas e alavanca o crescimento dele através dessa outra estratégia de marketing, né? Exatamente. E ali ele pega os descrentes e ele dá muita visibilidade, porque a polêmica faz espalhar a informação. E aí alguns serão convertidos em seguidores, né? Que vão Sim. gostar do conteúdo porque vieram através dos descrentes, que são as pautas polêmicas. Exatamente, é o topo do topo de funil que eu chamo. Isso Os aí. descrentes, eles são o topo do teu funil. Pega essa. Então, ó, beleza, são os descrentes. Contra-dogmas do nicho. Ah, deixa eu falar de inimigos em comum, pular, porque eu falei que ia comparar um com o outro, né? Então, os descrentes não acreditam, mas podem ser convertidos. Inimigo em comum, não. Inimigo em comum é teu inimigo. Inimigo do teu movimento. Ele jamais, em tempo algum, vai fazer parte do teu movimento. Aí é o exemplo que eu gosto de dar bastante, né? Que eu falo muito e vou continuar falando, que é excelente. Tô eu e você, André, na fila do banco. Fala o nome de um banco aí, pra eles nunca patrocinar a gente. Estão falando o nome do banco pequeno. Eu vou falar um banco que eu adoro, que é o Nubank. Nubank. Eu gosto muito do Nubank também. Poxa, pegou mal agora, porque eu gosto do Nubank. Vamos falar do banco bom. Mas Nubank, que bom, tem como, porque o Nubank não tem fila, porque não tem agência física. Vamos pegar o banco Jeb do Sul lá. Inventei. Tô eu e você na fila do banco Jeb. Tô lá 40 minutos. Eu e você. A gente tá, né? Pia da vida e tal. A gente não se conhece. Eu tô aqui, você tá na minha frente. Aí do nada eu solto um... Caramba, 40 minutos numa fila. Estão de brincadeira esse banco Jeb, né? Aí na hora você vira aqui... Caramba, você tem razão, cara. Esse banco é um absurdo. É horrível esse banco. Como é que esse banco ganha... Aí já puxa dados. Esse banco, no último trimestre, ganhou tantos milhões. Aí você vai e fala... no Brasil, só no Brasil que isso acontece. Então a gente começa a falar mal do banco. O banco é um inimigo que a gente tem em comum. O banco nunca vai ser legal. A gente nunca vai gostar do banco, né? Daquele banco da fila que demora. Então ele é um inimigo em comum. Então você bate em inimigos para eles serem inimigos em comum com a tua audiência, e a tua audiência por isso começar a gostar e te seguir. Gostar de você e te seguir. Então a partir do momento que você tem um inimigo, você cria uma narrativa, que é algo que a gente fala muito na criação de movimento. Gente, não existe narrativa poderosa no marketing digital se você não tem um inimigo. Você precisa ter um inimigo. Não tem uma narrativa poderosa no marketing digital se você não tem derrota. Você precisa ter derrotas na tua narrativa. E aí já é um outro assunto. Até é interessante que eu acabei usando um exemplo um pouco equivocado, que eu falei de um banco que não tem fila, que é digital. Mas olha só que bacana. Os bancos tradicionais que dominaram o mercado durante mais de 100 anos aí, né, que ainda tem as suas agências, né, o movimento das fintechs, que são os bancos digitais, está desconstruindo a velha economia dos bancos de agência. E é parte do que a gente está falando. Trazer você para a tua identidade digital. Trazer você do mundo físico para o digital. Quanto isso é importante? O mundo, até do banco, não vai ter mais fila, que foi o exemplo que eu acabei dando, que é o banco sem fila, né? A gente estava falando de banco com fila. Então, se os bancos estão indo 100% para o digital, você também tem que vir. Mas tem que entender quem é você no digital. Então, vamos continuar aqui na parte de seita. Da seita. Aí vamos lá. Contra-dogmas do nicho. Tá, o que todo mundo diz que é verdade absoluta e que você não concorda. Ou o que todo mundo diz que é verdade absoluta e você precisa bater para você poder se destacar. Então, voltando lá ao nosso exemplo do educador, do educador físico, todo mundo fala que você tem que fazer dieta para poder emagrecer. Vamos dizer que você, como educador físico, chega e fale: dieta engorda. Um conteúdo seu. Dieta engorda. Um podcast sobre isso. Vamos falar sobre o quanto uma dieta engorda uma pessoa. E aí você desconstrói aquele argumento da dieta, que é uma verdade absoluta para todo mundo. Quem faz dieta emagrece. Quem precisa emagrecer tem que fazer dieta, né? Então, só um contradogma. Qual o dogma do teu nicho, não importa qual seja, que você indo contra, você chama a atenção das pessoas certas, claro, com autenticidade e algo que seja verdadeiro. Isso eu acho que é um ponto importante. Para você ter a tua identidade digital, você criar o seu movimento, tem que ser verdadeiro. Você não pode mentir. Mentira, gente, tem cheiro no digital. É verdade. Tem cheiro. As pessoas sentem. Tem aquela galera que vive uma vida que realmente não vive, mas finge ter para mostrar, né? Não é. E finge ser para poder vender. Todo mundo entende que aquele cara tá fingindo. Todo mundo sabe.
Mesmo assim, tem caras que compram, ok, beleza. Mas você quer ser esse cara? Que todo mundo sabe que você tá mentindo? Que você tá sendo falso? Ou até numa escala menor, que você não tá sendo você? Porque, cara, dói. Você tá na internet fingindo ser, sendo um personagem, ou então copiando todo mundo e não tendo resultado, e vendo todo mundo tendo resultado do lado. Tem vida curta, né? Porque a entrega quando você começa a entregar a verdade, o teu conteúdo é sem fim, né? Agora, quando você começa a tentar copiar, você não tem a tua identidade digital. Você tá modelando e não sabe mais quem é você. E o teu público vai entender isso. Então, por isso, entender esses pontos aqui que nós estamos abordando é fundamental para a construção da carreira no digital. E aí, para a gente caminhar para o fim do primeiro pilar, que é aceita, a gente tem aqui, ó, narrativa ideológica. Aqui na narrativa ideológica é muito fácil de entender você comparando, por exemplo, com política. Todo lado da política, direito, quem é da direita, quem é da esquerda, quem é do centro, centro para cá, centro para lá, todo mundo tem uma narrativa ideológica. Então, muito de um movimento se faz através de uma narrativa ideológica. Você vê, através da narrativa ideológica, pessoas se amam e se odeiam. Pessoas estão juntas ou não conseguem estar juntas. Então, uma narrativa ideológica, quando construída, é muito poderosa. Muito poderosa. E, no final, a gente, na nossa mentoria, a gente faz um vídeo manifesto, que é onde, antigamente, né, grandes movimentos tinham uma carta manifesto. Né? Hoje em dia, a gente atualiza isso para o digital e a gente tem um vídeo manifesto. É onde vai falar sobre o teu manifesto. Vai ser uma copy sobre o teu manifesto. É bacana que as coisas, os tempos mudam e a forma de fazer muda, mas a essência está ali, né? Sim. Agora, vamos pular para a parte de nação, dentro desse ambiente da identidade digital. Exatamente. A partir do momento que você tem aceita que é o teu movimento, você tira de dentro para fora, e isso é fundamental. O que é aceita? Aceita é você tirar a tua verdade que constrói o teu propósito de dentro de você e amplificar isso para mais pessoas, criando um movimento onde vão ter membros que se identificam profundamente com você, vão te seguir, vão se tornar fãs teus e vão comprar de você. Depois que você forma isso, você tem uma nação. Quem são essas pessoas? Então a gente tem aqui um público-alvo, o que é o mais simples, né? Quem são essas pessoas? Qual é a idade? Qual é o gênero, sexo? Que momento de vida essas pessoas estão? Quem são essas pessoas? E aí que começa a ficar legal. Que problemas essas pessoas têm que você pode resolver? Se você não entender o público-alvo, como você constrói a tua narrativa? Impossível. Do público-alvo você parte para os problemas desse público-alvo. Empreender, resolver problemas. Como é que você empreende sem saber os problemas? Se você não cura as dores, quem compra o que você tem para entregar? Então, assim, toda essa temática, ela ajuda a construir o sonho seu de construção da jornada digital e a aplacar as dores do público. Né? Porque o público não consome um conteúdo se ele não tiver ali uma dor do outro lado. Então, a gente precisa entender muito bem cada item desse. Então, vamos voltar ali para o primeiro tema e vamos seguir ali Vamos para o segundo ponto, que é problemas. Problemas. Vamos especificar um pouco aí o que seriam os problemas ali dentro da nação. Vamos pegar o exemplo do educador físico, que é o exemplo que a gente está pegando. Né? Qual o problema que o avatar dele tem? Bem, não tem um físico bom. É a primeira coisa, né? O problema dele é esse. Mas vamos melhorar um pouco isso, tá? Vamos dizer que seja um educador físico especialista em barriga, por exemplo. Qual o problema que essa galera tem? O problema é que ela, por exemplo, não consegue perder essa barriguinha lateral, né? Essa gordurinha lateral da barriga. É um problema. Um outro problema. Malha, fica com preparo físico ok, uma massa muscular ok, mas não consegue perder a pochete. É um problema. E aí tá, tudo bem, Gabriel, entendi. Mas qual a diferença de problema para dor? Dor é o que aquela pessoa emocionalmente sente através do problema. Exemplo. Vamos pegar uma pessoa que esteja muito acima do peso. Qual o problema dela? Estar acima do peso. Qual é a dor dela? A dor é ela não conseguir tirar uma selfie porque ela não suporta se ver na tela do celular. Essa é a dor. Então, você aprofunda um problema até chegar na dor. Nesse caso, como eu falei do educador físico. E valores?
Bem, valores, você precisa ter membros do teu movimento que tenham valores parecidos com o seu. E isso aqui, você, num primeiro momento, talvez não ache que seja tão fundamental, mas na nação é o mais importante a longo prazo. Porque se você explodir de vender, ter uma identidade visual incrível, vendável, converter gente pra caramba, mas você converter e trazer para dentro do teu movimento pessoas que não têm os valores que você julga serem os ideais, o seu movimento vai ser destruído de dentro para fora. Você vai acabar criando haters, né? Por falta de entendimento da construção de valores, né? É haters do tipo bactéria, que estão dentro do teu movimento, dentro do teu produto digital, dentro da tua mentoria, dentro da tua recorrência, falando mal de você, não entendendo a tua proposta, fazendo motim. E motim é o nosso inimigo do movimento, o nosso inimigo em comum do movimento, né? Não pode ter motim no seu movimento, você tem que mitigar o risco disso. Então, valores, quais os valores que você julga que são importantes do teu avatar, do teu cliente ideal no digital, que você quer atrair eles por esses valores? Isso está tudo muito dentro de um contexto também chamado persona, né? Quem é a persona para quem você vai falar. E é fundamental você entender todos esses pilares, senão você não consegue construir o teu produto digital, a tua mentoria, teu curso, se você não entender para quem esse público está falando, né? E esse público vem muito, que a gente vem falando, é a tua verdade interna, aquele conteúdo que você realmente tem para entregar, com experiências vividas, você entrega fácil, cria os valores, cura as dores e os problemas. É bem por aí, e cria o movimento em volta disso tudo. Agora, para a gente fechar ali, ainda tem 2 itens que são interesses e sonhos. Sim. Você pode passar rápido ali também. Sim, exatamente. Interesses. O que são interesses? Sobre o que eles se interessam, esse teu público-alvo? Gabriel, poxa, me interessa sobre o meu produto. Não. Eles gostam mais de assistir série ou filme? Eles se interessam mais sobre ter alguém para dar a mão, acompanhar ele ou ela até um resultado numa mentoria, por exemplo, ou gosta de ter o dinamismo e liberdade de a qualquer momento assistir um treinamento? Quais são os interesses dessas pessoas? Elas se interessam pelo quê? Você tem que mapear. Assim como os sonhos. Porque quando você for criar qualquer tipo de conteúdo, eu amo bater em medo, tá? Eu amo bater em dor. Eu acho que é super eficaz. Mas você também tem que falar em sonhos. Você consegue vender qualquer coisa no digital se você faz com que aquela pessoa fala várias vezes para si mesmo. Faz sentido esse discurso. Faz sentido. E com esse combo de faz sentido, ela projeta um futuro. Quando o teu público ideal projeta um futuro e racionaliza que, tendo você com ele nesse futuro, ele tem mais chance de ter um futuro esperável do que sem você, ele converte e compra. O sonho na linha final é a vitória. A vitória é derrotar os problemas, derrotar as dores. O sonho é essa vitória, é a conquista final de tudo que estava para trás, que não era bom, e onde você conseguiu chegar, para onde você quer ir. E para cada público-alvo, para cada membro desse movimento que você vai querer converter, é um sonho diferente. Agora, Gabriel, vamos então para a última etapa aí, onde tem mídia. Sim, vamos lá para mídia. Vamos lá. Bem, vamos começar com linha editorial. Tá, o que é linha editorial? Muito fácil de entender. Mídia, para mim, é a questão mais fácil de entender, é o pilar mais fácil, só que é o pilar que vai trazer dinheiro. A parte mais fácil, e isso é muito, muito importante, antes da gente entrar em mídia, eu acho bem importante falar isso. Você que já é um grande expert, já tem sucesso no mundo físico, você foi doutrinado a achar que quanto mais você estudasse, mais se capacitasse, mais tivesse conteúdo, soubesse de qualquer tipo de assunto, mais sucesso financeiro você teria. Se você estudou ensino médio, depois faculdade, aí você fez uma pós-graduação, depois você fez um doutorado, você tem mais chance, acumulando conhecimento, de ter um retorno financeiro do que alguém que não acumula conhecimento. No digital, isso não é tão importante como no físico. Não é. Por isso que você olha e você vê um monte de gente menos preparada, menos capacitada, com menos experiência, menos história que você, tendo muito resultado no digital.
Então, o produto não é que não é importante, mas não é o mais importante. O mais importante é a sua identidade no digital. É você saber e exercer as regras do jogo. Você dominar as regras do jogo do digital. Então isso é muito, muito, muito importante. Então não morra na praia. Não morra na praia. Crie sua identidade digital. Saiba como pegar tudo que você sabe, colocar para o ambiente digital para você poder ter os resultados que você espera. Então linha editorial é o que você fala. Ponto. Você não vê, sei lá, por exemplo, no Globo Esporte, que é um programa de televisão que fala sobre esportes, você vê uma reportagem policial. Você não vê. Você não vê. Quebraria a linha editorial do programa. Né? E estaria falando com o público errado. Ou de repente até com o público certo. Por exemplo, vamos dizer que eu, Gabriel, 38 anos, homem, tô almoçando vendo Globo Esporte. Por que eu tô vendo? Porque eu tô almoçando e quero ver esporte. Beleza. Eu veria um programa de segurança pública com um monte de tragédia? Talvez sim. Talvez até no mesmo horário. Mas não junto com o esporte. Então, não é todo o conteúdo que você tem, não é tudo que você sabe que você tem que incluir na sua linha editorial. Se você analisar grandes players, você vai ver, você pode observar que eles falam a mesma coisa várias e várias e várias vezes de jeitos diferentes. Não é sem querer. É porque faz parte da linha editorial dele. Então você tem que ter uma seleção, você precisa de ajuda para isso, uma seleção de assuntos dentro da tua linha editorial para você poder tratar. E isso leva automaticamente para o próximo ponto, que é formato de conteúdo. Como que você vai mostrar isso para as pessoas? Vai ser através de um podcast, como a gente está fazendo aqui? Vai ser através de uma live para o teu Instagram? Vai ser através de produção e distribuição de vídeos curtos, rápidos? Vai ser através de eventos ao vivo? Que tipo de formato de conteúdo? Um documentário? Né? Como que vai ser isso? A gente vai criar um vídeo manifesto sobre você? Que conteúdo? Vídeos para o YouTube? Tem vários formatos. Vários formatos que estrategicamente precisam ser selecionados. É interessante que a identidade sem ser digital, né, são poucos formatos, né? Mas no mundo digital você tem como entregar o teu conhecimento de diversas formas, em diversas plataformas, para milhares de pessoas, por exemplo, para brasileiros no Brasil e fora do Brasil. Pode rodar um tráfego pago para brasileiros que estão na Europa. Então, é sensacional, é um mundo sem fronteiras, né? E agora falando um pouco de eventos de quebra de padrão. Vamos lá. Sim, você precisa ter dentro do seu posicionamento, da sua identidade visual, eventos que quebrem o padrão. É exatamente o nome. Então, são eventos que podem ou não você vender um produto ou serviço, né? Então, você vai ter um evento, por exemplo, gratuito, que no final você vai fazer uma oferta. Isso é um evento quebra de padrão. Não, você vai fazer uma live de lançamento que, você normalmente não faz live de lançamento. Então é um evento que quebra o padrão. Não, você faz muita live, você faz lançamentos online, mas você nunca faz um evento presencial. É um evento quebra de padrão. Então a gente precisa mapear essas oportunidades para você já se planejar para os próximos passos. Sim. Bacana. Só complementando o que eu estava falando antes, por exemplo, eu conheci uma terapeuta brasileira, foi morar nos Estados Unidos, e lá ela começou a fazer terapia para alguns brasileiros e cresceu muito nessa área. E todas as terapias que ela fazia eram digitais, era por meio de vídeo reuniões, né? E depois ela começou a rodar tráfego para pegar brasileiros na Europa, por aí fora. O mundo digital realmente é fantástico, a gente pode atingir várias pessoas. Eventos de quebra de padrão, eles despertam muita atenção, porque sai de um formato padrão para outros objetivos, se atrair mais rápido a retenção de um público até novo, né? E esse contexto todo, que a gente falou agora de mídia, de nação, de seita, cria um conteúdo maior, que é o movimento como um todo, né? E eu vejo assim, grandes players vendendo assim, produtos que não são produto fim durante toda essa jornada de movimento com uma facilidade até bem grande, porque eles conseguiram criar
todo esse conjunto, né, que aceita a nação e utilizar os formatos de mídia. Isso é muito bom. Você agora entendendo um pouco mais sobre isso aí, se quiser nos procurar, de novo, tem o QR Code para entrar em contato, para a gente falar mais, poder talvez conversar sobre uma consultoria nessa área. E só para fechar, vou passar aqui a palavra para o Gabriel. E como é que nós vamos fechar a nossa identidade digital, que não é identidade visual? Não é identidade. Gente, olha só, calma aí, considerações finais. Identidade digital é o seu posicionamento. Como você entra no digital, fica e tem sucesso lá dentro. Como você cria um movimento onde as pessoas vão não só te seguir, mas elas vão ser fãs que compram. Identidade visual é o teu logotipo, é as cores da tua marca, tudo isso, tá? É design, beleza? Design, não é identidade digital. Isso aí. Bom, obrigado por terem ficado até aqui e até o próximo episódio. Exatamente, para aquela câmera lá, né? Tchau. Seja muito bem-vindo, tchau! Isso aí.